Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Dando início então à leitura do Livro do Céu, volume 9, O Reino da Divina Vontade em Meio às Criaturas, volume 9, trecho 1, 10 de março de 1909. O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus dá-se continuamente às almas. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, com o menino Jesus nos braços, e eu disse-lhe: diz-me, meu querido, o que faz o Pai? E ele faz uma só coisa comigo. Assim, o que faz o Pai, faço eu. Então eu acrescentei: e com os santos o que você faz? E ele dou-me continuamente, assim que eu sou vida deles, gozo, felicidade, bem imenso, sem termo e sem limites. De mim estão cheios. Em mim tudo encontram. Eu sou tudo para eles e eles são todos para mim. Eu, ao ouvir isso, queria, como me zangar, ele disse: aos santos te dás continuamente, em troca de mim, tão limitado, tão avaramente e em intervalos, até fazer-me passar parte do dia sem que venha. E às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Por isso eu vivo morrendo, mas de morte mais cruel e impiedosa, e sem embargo dizia que me amava muito. E ele: minha filha, também a ti me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz e em tantos outros modos. E além disso, quem te diz que não te amo tanto, tanto? Agora, enquanto eu estava nisto, veio-me um pensamento que perguntasse se era a vontade de Deus meu estado, pois isto era mais necessário do que o que ele estava dizendo, e perguntei. E ele, em vez de me responder, aproximou-se e pôs-me a língua na boca. E eu não pude falar mais, só chupava uma coisa que não sei dizer. E ao retirá-la, mal pude dizer: Senhor, volta logo. Quem sabe quando virás? E ele respondeu: esta noite virei de novo. E desapareceu. Trecho 2, volume 9, 1º de abril de 1909. Jesus adorna a alma com as gemas que produz a dor. Sentia-me muito sofrida, a ponto de não poder me mover, e estava oferecendo meus pequenos sofrimentos junto com os de Jesus, e com a intensidade de amor com a qual ele queria glorificar o Pai, reparar as nossas culpas e obter todos os bens que nos alcançou com os seus sofrimentos. E dizia entre mim: faço de conta que estes meus sofrimentos sejam meu martírio, que as dores sejam os verdugos, que a cama é o lugar de tortura,
que a imobilidade é a corda que me tem atado para fazer que chegue a ser mais amada e amante de meu sumo bem. Mas verdugos eu não vejo, então quem é o meu carrasco? Que não só no exterior do corpo, mas também nas partes mais internas, até no fundo de minha alma, me lacera, me despedaça, tanto que o cerco da vida me parece que quisesse romper-se. Ah, meu carrasco é propriamente Jesus bendito. E nesse momento, quase como dentro de um relâmpago, me disse: Minha filha, é demasiada a honra para ti ser eu teu carrasco. Eu não faço outra coisa que, como alguém que deve desposar a noiva e fazê-la aparecer em público, para fazer que tenha uma bela apresentação e para fazê-la digna dele, não confia em ninguém, nem sequer nela mesma, senão que ele mesmo a quer limpar, pentear, vestir, adornar com pedras preciosas com brilhantes. Esta é uma grande honra para a esposa e, além disso, não terá nenhum pensamento sobre se agradará ao seu marido ou não. Se lhe agradará como se adornou, ou a tomará por uma tola, ao não ter sabido adivinhar o modo para lhe agradar mais. Assim faço eu, com minhas esposas amadas. É tanto o amor que lhes tenho que não confio em ninguém. Me vejo obrigado a fazer-me de verdugo, mas verdugo amoroso. E ora a lavo, ora a penteio, ora a visto com o vestido mais bonito. Agora, as joias, mas não com joias saídas da terra, que são coisas superficiais, senão com joias que faço sair do fundo da alma, das partes mais profundas, que se formam com o toque de meus dedos, que criam a dor, e da dor saem as joias. Converte a vontade em ouro, e esta vontade convertida em ouro por minhas próprias mãos fará sair joias preciosas, de todas as cores e as coroas mais belas, os vestidos mais magníficos e as flores mais perfumadas, as músicas mais agradáveis, e eu com minhas mesmas mãos, à medida que a faço produzir, assim irei arrumando tudo para adorná-la sempre mais. Tudo isso passa com as almas sofredoras, assim que não tenho, talvez, razão em te dizer que é uma grande honra para ti. Trecho 3, 5 de maio de 1909. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma, encontrando-me em meu estado habitual. Assim que veio, o meu benigno Jesus fez-se ouvir com a sua voz doce, dizendo-me: Minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruzes, servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma, e para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes do céu, com as quais a alma fica toda perfumada. Trecho 4, 8 de maio de 1909. Quem muito fala está vazio de Deus. Continuando meu estado habitual, enquanto meu amável Jesus se fez ver, me disse: Minha filha, quem muito fala é sinal de que está vazio em seu interior, enquanto quem está cheio de Deus, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder aquele gosto. Lhe custa trabalho falar e só por necessidade fala, e mesmo falando não se afasta jamais de seu interior e tenta, por quanto está nele, imprimir nos outros o que sente em si, enquanto que quem muito fala não só está vazio de Deus, senão que, com o seu muito falar, trata de esvaziar de Deus os demais. Trecho 5, 16 de maio de 1909. O sol é símbolo da graça. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse:
Minha filha, o sol é como um símbolo da graça, o qual onde encontra vazio, ainda que fosse uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que estejam vazios e haja algumas pequenas aberturas para entrar, entra e tudo enche de luz. Com isto não diminui sua luz nos outros espaços onde está. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falte a luz, senão que lhe falte o terreno para poder difundir demais sua luz. Assim é minha graça, mas que Som majestoso envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica, mas não entra senão nos corações vazios, e por quanto vazio encontra, tanta luz faz penetrar dentro dos corações. Mas como se formam estes vazios? A humildade é a pá que escava e forma o vazio. O desapego de tudo, mesmo de si mesmo, é o vazio em si. A janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo, de modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tomar dela maior graça. A guarda que ele guarda a luz e a engrandece. É a paz. É que a confiança nos faz expandir a porta para entrar mais luz. E a luz é o conhecimento das verdades. Portanto, havendo luz, há o conhecimento. Né? E enxergando as coisas aos olhos de Deus, reina a paz. Né? Conhece a verdade, vive a verdade. Reina a paz, que guarda a luz. Né? Não se infunde mais em trevas. Vive à luz da verdade. Volume 9, trecho 6, 20 de maio de 1909. O amor a Deus supera tudo. Continuando meu habitual estado, Jesus apenas como relâmpago se faz ver e me disse: minha filha, não há coisa que possa superar o amor, nem a doutrina, nem a dignidade, muito menos a nobreza. Na melhor das hipóteses, quem faz especulações sobre o meu ser pode conhecer-me mais ou menos, mas quem é que me faz o seu próprio objeto? O amor. Quem chega a me comer como se faz com o alimento? O amor. Quem ama me devora, quem me ama. Em cada partícula de seu ser encontra fundido o meu ser. A diferença entre quem me ama de verdade e os demais, de qualquer condição ou qualidade que sejam. A diferença é como a que há entre quem conhece um objeto precioso, o aprecia, o estima, mas não é coisa sua, e entre quem possui aquele objeto precioso como seu próprio. Quem é mais afortunado entre eles? Quem o conhece ou quem o possui? Certamente quem o possui. Assim, o amor suplanta a doutrina e suplanta a dignidade e supera todas as dignidades, dando-lhe a dignidade divina, sempre por tudo e supera tudo. Trecho 8, 25 de maio de 1909. Jesus confunde a alma de amor. Continuando meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, mas eu senti todo dia como alguém que me apressava, que não me deixava perder nenhum minuto de tempo, mas que me tinha sempre em contínua oração. Um pensamento queria distrair-me ao dizer-me: quando o Senhor não vem, tu rezas mais, estás mais atenta, e com isso dás ocasião para que não venha, porque o Senhor dirá: já que se porta melhor quando não venho, é melhor que a prive de mim. E não posso perder tempo e escutar o que dizia o pensamento. Para fechar-lhe a porta na cara, disse: por quanto mais
ele não venha, eu mais o confundirei em amor. E eu não quero dar-lhe ocasião, isto posso e isto quero fazer. E ele é dono de fazer o que queira. E sem pensar no desatino que me havia dito, o pensamento continuei o que devia fazer. Bravo, bravo. A minha amante que só quer me confundir em amor, entretanto, te digo, jamais me confundirá. E se alguma vez parecer que me confunde em amor, sou eu quem te dá a liberdade de fazê-lo, porque o único alívio e a coisa que mais goza por parte das criaturas é o amor. De fato, era eu quem te sugeria rezar, que rezava contigo, que não te dava descanso, assim que, em vez de me confundires tu, eu te confundia em amor, e como tu te sentias toda cheia de amor e por isso ficavas confusa. Vendo o quanto meu amor derramava em ti, pensávamos que me confundia com o teu amor, mas digo-te, contanto desde que tu procedes a amar-me mais, gozo destes teus desatinos e faço deles um estreitamento entre tu e eu. Capítulo 9, 14 de julho de 1909. Só Deus pode infundir paz na alma. Tenho passado amargamente com a privação do bendito Jesus no máximo, faz-se ver como uma sombra ou um relâmpago. E às vezes também a infundiram, parecia que fugia. Minha mente era perturbada pelo pensamento de que, sendo Jesus tão bom, quão cruelmente me deixou. Ah, talvez não fosse ele que vinha. Sua bondade não me teria feito isso. Quem sabe se não foi o demônio, ou minha fantasia, ou bem sonhos. Mas no âmago da alma não queria saber disto. Queria estar em paz, e parecia que se afastava de tudo. Se adentrava sempre mais na vontade de Deus. Se escondia nela, tomando um sono profundo no seu santo querer. E não há maneira de que desperte. Parece que o bom Jesus a encerra tanto no seu querer, que nem sequer deixa que se encontre à porta para poder tocar e fazer-lhe ouvir que Jesus a deixou. E ela dorme, e se está em paz. A mente, não encontrando nenhuma resposta, diz entre si, só eu devo me zangar? Também eu quero tranquilizar-me e fazer a vontade de Deus. Venha, que venha, contanto que faça a sua santa vontade. Este é meu estado presente. Agora, esta manhã, pensando no que escrevi acima, o bom Jesus me disse, minha filha, se fossem fantasias, sonhos, demônios, não teriam tanta força de te fazer possuir a auréola de paz. E não por um dia, mas por 25 anos, nenhum poderia te fazer respirar essa aura de suave paz dentro e fora de ti. Só aquele que é todo paz, toda paz, e que se um sopro de perturbação o pudesse surpreender, deixaria de ser Deus, ficaria ofuscada sua majestade, diminuída sua grandeza, débil sua potência. Em suma, todo ser divino receberia uma sacudida. Aquele que te possui e que você possui te resguarda, te defende continuamente de todo fôlego de perturbação. Lembra-se que em todas as minhas visitas sempre te corrigi se havia em ti algum alento de perturbação e de nenhuma outra coisa me desgostei tanto.
tanto como não te ver em paz. E somente me fui quando te acalmei toda. A fantasia, o sono, muito menos o demônio, tem esta virtude e muito menos podem infundir aos demais. Por isso, te tranquilize e não me seja ingrata. 24 de julho de 1909, trecho 10. Tudo o que a alma faz por amor a Deus entra nele e transforma-se nas suas próprias obras. Estava a pensar na miséria de meu estado presente e dizia entre mim: tudo acabou para mim. Jesus esqueceu tudo. Não se recorda mais das minhas fadigas, dos sofrimentos que em tantos anos de cama passei por amor dele. E então minha mente ia repassando alguns sofrimentos, dos mais graves que já passei. Enquanto eu estava nisto, o bendito Jesus me disse: minha filha, tudo o que é feito por amor meu entra em mim e se transforma em minhas mesmas obras. E assim como minhas obras estão a benefício de todos, isto é, dos viandantes, dos purgantes e dos triunfantes, assim tudo o que você tem feito e sofrido por mim está em mim e fazendo seu ofício em bem de todos, como os meus. Você gostaria de retirá-los em você? Eu respondi: nunca, Senhor. Mas apesar de tudo isto, continuava pensando e estando um pouco distraída de meu habitual obrar interior, e o bom Jesus repetiu: não a queres terminar tu? Faço-te terminá-la eu. E pôs-se dentro de mim a rezar em voz alta e a dizer tudo o que eu devia dizer. Vendo isto, fiquei confusa e segui o bom Jesus. E assim que vi que já não prestava atenção a nada, então fez silêncio, e eu fiquei sozinha fazendo o que tenho o costume de fazer, dando continuidade, ao trabalho dele. Que o que ela fazia é exatamente o que ele faz. É um com ele, se torna um com ele, realizar os atos dele. Trecho 11, 27 de julho de 1909. A alma é o brinquedo de Jesus na terra. Encontrando-me no meu estado habitual, pensava entre mim: o que farei? Não sirvo para nada. Ele não vem e eu fico como um objeto inútil, porque sem ele não valho nada, não sofro nada. Então para que ter-me sobre esta terra? E ele, enquanto se fez ver, como um relâmpago me disse: minha filha, tenho-te como brinquedo. Mas os brinquedos nem sempre se têm nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses e meses, não se tocam. Mas apesar disso, quando o dono daquele brinquedo o quer, este não deixa de formar sua diversão. Quer você, acaso que nem sequer um brinquedo tenha eu sobre a terra? Faça com que me entretenha com você a meu gosto sobre a terra. E eu, em correspondência, te entreter comigo no céu. A pessoa acha ridículo se servir de brinquedo de Jesus, Mas aqui, se serve de brinquedo para Jesus nesta vida terrena, por um tempo. Mas depois aqui, eu em correspondência te farei entreter comigo no céu, ou seja, por toda uma eternidade. O que ele pede da criatura é o mínimo, Quanto ele se dá todo. É o mínimo não, É o todo da criatura, mas diante do tudo que é ela, o que se dá a ele é de fato o nosso nada, para que ele venha habitar nesse nada. E em correspondência, te farei entreter-se comigo no céu. Ele se dá em correspondência a nós. E aqui, na divina vontade, já em vida, assistimos a vida dele em nós. Trecho 12, 29 de julho de 1909. A paz é virtude divina.
Continuando meu habitual estado, dizia entre mim: porque o Senhor quer que não entre em mim nem um sopro de perturbação, e que em todas as coisas me mantenha sempre em paz. Parece que nada lhe agrada, ainda que fossem obras grandes, virtudes heróicas, sofrimentos atrozes. Parece que ele cheira a alma. E apesar de todas estas obras, virtudes e sofrimentos, se não há paz, fica nauseado e descontente da alma. Nesse momento, se fez ouvir, e com uma voz digna e imponente, respondendo a meu porquê, disse-me: porque a paz é virtude divina, e as outras virtudes são humanas. Assim, qualquer virtude, se não é coroada pela paz, não se pode chamar virtude, mas vício. Eis porque me preocupo tanto com a paz, porque a paz é o sinal mais certo de que se sofre e se trabalha por mim, e é a herança que dou a meus filhos, a paz eterna que gozarão comigo no céu. Trecho 13, 2 de agosto de 1909. A alma, brinquedo dourado e brilhante. Estava pensando no que havia escrito no dia 27 do mês passado, e dizia entre mim: eu acreditava que era alguma coisa nas mãos do Senhor, mas não sou outra coisa que um brinquedo. Que objeto vil sou? Os brinquedos podem ser de barro, de terra, de papel, de massa elástica, que basta que caia a terra ou um mínimo golpe para se romperem, e não servindo mais para jogar, se descartar. Não servindo mais para jogar, se descartam. Oh, meu bem, como me sinto oprimida pensando que um dia ou outro poderá me jogar de ti. E o bom Jesus fez-se ouvir me dizendo: minha filha, não te oprimas. Quando os brinquedos são de matérias vis e se rompem, se são descartadas, mas se são de ouro, ou de brilhantes, ou de outro material precioso, mandam-se reparar e servem sempre para formar o entretenimento de quem tem o bem de possuí-los. Tal és tu para mim, um brinquedo de brilhantes, de ouro puríssimo, por teres em ti a minha imagem e por teres desembolsado o preço do meu sangue para te adquirires, e porque estas adornada com a semelhança dos meus sofrimentos. E por teres desembolsado o preço do meu sangue para te adquirires, e porque estás adornada com a semelhança dos meus sofrimentos. Então não és um objeto vil que te possa descartar. Custas-me muito. Podes estar tranquila, porque não há perigo de que te possa descartar. 3:14, 1º de outubro de 1909. Jesus numera, pesa e mede tudo na alma, a fim de que nada fique disperso e de tudo seja recompensada. Encontrando-me muito aflita por meu pobre estado, me sentia nauseante a mim mesma e abominável diante de Deus. Sentia-me como se o Senhor me tivesse deixado a meio do caminho, e sem Ele não posso seguir mais adiante. Sinto que não quer servir-se mais de mim para evitar os castigos ao mundo, e por isso afastou de mim as cruzes, os espinhos, interromperam toda a participação da paixão e das comunicações. A única coisa que vejo é que está alerta para me fazer estar em paz. Meu Deus, que pena! Se você mesmo não me tivesse distraída desta minha perda de cruzes, de ti e de tudo, eu morreria de dor. Ah, se não fosse por seu santo querer, em que mar de males teria caído? Ah, me mantenha sempre em seu santo querer, e isto me basta. Depois, encontrando-me em meu habitual estado, chorava e dizia entre mim:
O bom Jesus não me levou em conta nem os anos de cama, nem os sacrifícios. Não levou em conta nada. De outra maneira, não me teria deixado. E chorava, chorava. Naquele momento, senti que se movia dentro de mim e perdi os sentidos. Mas mesmo fora de mim, continuava a chorar. E então, como se tivesse aberto uma porta dentro de mim, vi Jesus. Eu me sentia zangada e não lhe dizia nada, só chorava. E Jesus me disse: acalma-te, acalma-te, não chores. Se tu choras, eu sinto-me tocar o coração e desmaiar de amor por ti. Queres tu aumentar as minhas penas por causa de teu amor? Depois acrescentou, tomando uma atitude majestosa e sentando-se em meu coração como sobre de um trono, parecia que tinha uma pena na mão e escrevia. E dirigindo-se a mim, me disse: veja se não tenho conta de suas coisas, e não só dos anos de cama, dos sacrifícios, mas também dos pensamentos que fazes para mim. Escrevo teus afetos, teus desejos, tudo, tudo, e também o que gostarias de fazer, o que quisesses sofrer. E porque eu não te concedo, tu não o fazes. Todo número peso e peso, a fim de que nada se perca e de tudo seja recompensada. E como o escrevo, tudo conservo em meu coração. Depois, não sei dizer como, enquanto primeiro estava em meu interior, depois eu me encontrava em Jesus. Parecia que a cabeça de Jesus estava no lugar da minha cabeça, e todos os meus membros lhe serviam de corpo, e disse: veja como te tenho, como membros de meu mesmo corpo. E desapareceu. Depois de um pouco, tendo regressado Jesus, como eu continuava a estar aflita e de vez em quando rompia em pranto, disse-me: minha filha, ânimo, não te deixei, mas bem estou oculto, porque se me fizesse ver como antes, você me ataria tudo. E eu não poderia em nada castigar ao mundo, nem te deixei a meio caminho. Não lembra quais são estes anos do último período de sua vida? São os anos queridos pelo teu confessor. Não te lembras que não uma vez, mas que 4 ou 5 vezes te encontrastes lutando comigo? Eu que te queria trazer e tu dizias que a obediência não queria, e enquanto eu te tinha preparada para te poder trazer comigo, fui obrigado a deixar-te novamente? Olhe agora as consequências disso. São anos de espera e de paciência. A caridade e a obediência têm seus espinhos, que fazem grandes feridas e fazem sangrar o coração, mas também fazem brotar as rosas maiores, odorosas e belas, porque vendo em teu confessor o fruto de seu bom querer, de seu bem-querer, e a caridade e o temor de que o mundo pudesse ser castigado, por isso eu tenho concorrido em algum medo. Por isso eu tenho concorrido em algum modo. Mas se eu não tivesse encontrado a nenhum que me tivesse rogado, e se tivesse interposto, certamente, já não estaria aqui. Mas vamos, ânimo, não será tão longo o exílio, e te prometo que virá um dia em que não me farei vencer por ninguém. Quem pode dizer em que amarguras me encontro? Confortada, sim, mas amarga até ao fundo dos ossos. E não consigo lembrar-me disto, sem chorar tanto, que ao dizê-lo ao confessor, eram tantas as lágrimas que parecia que me impacientava com ele. E verdadeiramente ele disse: você tem sido a causa dos meus males. Trecho 15, 4 de outubro de 1909. O pensamento de si mesmo deve ser interrompido para fazer o que Jesus faz. Continuando meu estado de aflição e de perda de meu bendito Jesus, estava segundo meu costume, toda ocupada em meu interior nas horas da paixão, justo na hora em que Jesus carrega o pesado madeiro da cruz.
Todo mundo me estava presente, passado e futuro. Minha fantasia parecia ver todas as culpas de todas as gerações que pressionavam e quase esmagavam o bendito Jesus. Assim que a cruz não era outra coisa que uma folha de palha, uma sombra de peso em comparação com o peso de todos os pecados. Eu tentei me estreitar a Jesus e dizia: olha a minha vida, meu bem, estou eu em nome de todos eles. Vês quantas ondas de blasfêmias, e eu, para te reparar, te abençoo por todos. Vês quantas ondas de amargura, de ódios, de desprezos, de ingratidão, de pouquíssimo amor, e eu quero adoçar-te por todos, amar-te por todos, agradecer-te, adorar-te, honrar-te por todos. Mas os meus reparos são frios, mesquinhos, finitos. Tu que és o ofendido és infinito. Por isso também os meus reparos, meu amor, quero tomá-los infinito. Quero torná-los infinitos. E para torná-los infinitos, imensos, intermináveis, me uno a ti, com tua mesma divindade, e mais, junto com o Pai e com o Espírito Santo, e te bendigo com vossas bênçãos. Te amo com vosso amor, te adoço com vossas mesmas doçuras, te honro, te adoro, como fazeis entre as divinas pessoas. Mas quem pode dizer todos os desatinos que dizia? Não terminaria jamais se quisesse dizer tudo. Quando me encontro nas horas da paixão, sinto que, juntamente com Jesus, também eu abracei a imensidão do seu agir. E por todos e por cada um glorifico a Deus, reparo em Petro por todos, e por isso é-me difícil dizer tudo. Então, enquanto fazia isto, o pensamento me disse: pensas nos pecados dos outros e os teus. Pensa em ti, repara por ti. Por isso tentei pensar nos meus males, nas minhas grandes misérias, nas privações de Jesus, que são causa dos meus pecados, e distraindo-me das coisas habituais do meu interior, chorava a minha grande desventura. Enquanto eu estava nisto, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior, e com voz sensível me disse: queres te julgar-te? O obrar do teu interior não é teu, senão meu. Tu não fazes outra coisa que seguir-me. O resto faço tudo por mim. O pensamento de ti mesmo deve ser tirado. Não deves fazer outra coisa senão o que quero eu. E eu pensarei em teus males e em teus bens. Quem pode fazer-te melhor, tu ou eu? E mostrava que se desgostava. Então pus-me a segui-lo, mas pouco depois, chegando a outro ponto do caminho do Calvário, no qual mais do que nunca me internava nas diversas intenções de Jesus, o pensamento me disse: vontade humana, não só deves tirar o pensamento de sacrificar-te, mas também de salvar-te. Não vês que por ti mesma não és boa para nada? Em que te aproveitará fazer pelos demais? Eu, dirigindo-me a Jesus, disse-lhe: meu Jesus, o teu sangue não é para mim? As tuas dores, a tua cruz? Tenho sido tão má que tenho pisado sobre meus pés com minhas culpas. Tu talvez as tenhas esgotado para mim. Ah, perdoa-me, mas se não queres perdoar-me, deixa teu querer e estarei contente. Tua vontade é tudo para mim. Fiquei só sem ti, e só tu podes conhecer a perda que tive. Não tenho ninguém, as criaturas sem ti me aborrecem. Sinto-me nesta prisão do meu corpo como escrava em correntes. Pelo menos, por piedade, não me tires o teu santo querer. E enquanto eu pensava isso, ele me distrai de novo de meu interior, e Jesus me fez ouvir sua voz, alta, forte, imponente, que dizia: não queres terminar com isso?
Queres tu estragar a minha obra em ti? E não sei mais, como se tivesse posto silêncio. Em minha mente tratei de segui-lo e de terminar com esses pensamentos de vontade humana, né? De dar ouvido à mesma vontade humana. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.